E hoje eu queria conversar com você, corretor de imóveis, você, corretora de imóveis, sobre a responsabilidade do corretor de imóveis nas transações imobiliárias, principalmente na compra e venda de imóveis. Eu separei aqui algumas questões recorrentes que vão nos ajudar a esclarecer e debater um pouco sobre o assunto. Vamos às primeiras perguntas. Deixando de lado as questões éticas, morais e de atendimento ao cliente, juridicamente, é dever da imobiliária somente intermediar a compra e venda de um imóvel, sem tomar partido de nenhum dos lados? Quem pode responder essa pergunta para nós é o artigo 723 do Código Civil. Ele deixa bem claro que a função do corretor de imóveis não é apenas aproximar a parte, mas também esclarecer, informar espontaneamente sobre todas as informações do imóvel, do negócio, os riscos, tudo, sob pena de responder por perdas e danos. Então, o artigo 723, ele dá um status ao corretor de imóveis, mas também dá uma responsabilidade tremenda, porque caso o corretor de imóveis ou a imobiliária não informem e não prestem todas as informações e todos os riscos referentes ao negócio, elas vão responder por perdas e danos. Vamos à segunda questão. Em caso de omissão do proprietário, qual deve ser a postura de uma imobiliária ou de um corretor no pós-venda? Como vimos no artigo 723, caso ele não informe absolutamente todos os dados em relação ao imóvel, o risco do negócio, o corretor e a imobiliária vão responder solidariamente. Então, primeira questão, ele deve ser diligente, cuidadoso em ter todos os dados documentais, todas as características do imóvel para não ter esse perigo de responder por perdas e danos em relação a um vício oculto do imóvel. Segundo lugar, ele deve também pegar toda a documentação do comprador e do vendedor para evitar qualquer tipo de risco. Se o proprietário é realmente proprietário, se ele tem a disponibilidade de vender o bem ou não, se ele precisa de assinatura de mais alguém, se não recai nenhum tipo de ação judicial sobre aquele imóvel, enfim, ele tem que se resguardar de todos os lados para que ele não venha responder por perdas e danos. Essa é uma orientação para a imobiliária e para o corretor de imóveis para que não haja nenhum problema futuro. Então, no pós-venda, você imobiliária, você corretor de imóveis, deve sim prestar todo o auxílio ao cliente, ao comprador. A outra pergunta que tem um pouco de relação com essa também é: os corretores de imóveis podem ser responsabilizados por algo ou é somente a imobiliária? Isso vai depender da atuação de cada um. Se o corretor de imóveis ele age de maneira contrária ao que a imobiliária determina, pode ser sim ele responsabilizado ou o inverso da mesma maneira, mas a responsabilidade aí é solidária, cada um vai responder conforme a sua ação e o seu conhecimento, mas via de regra o ideal é que o corretor de imóveis se cerque de todas as informações relativas ao negócio para prestar as informações corretas ao seu cliente. Mais uma pergunta: o comprador pode solicitar a inclusão de qualquer cláusula no contrato de compra e venda, desde que todos os citados no contrato estejam cientes? É claro que sim. O contrato ele é feito para que as partes coloquem as cláusulas e de comum acordo assinem, concordem com aquelas cláusulas. Então, o comprador e o vendedor podem sim colocar cláusulas que deem a segurança para o negócio. Então sim, pode ser adicionadas cláusulas sem problema nenhum. Existe diferença de contrato entre a compra de uma casa ou de um apartamento? No contrato de compra e venda em si não há diferença. Os elementos essenciais são os mesmos. O que pode diferenciar são os documentos que acompanham ou embasam esse contrato. Por exemplo, num contrato de um apartamento, existe a necessidade de você ter uma negativa em relação ao pagamento das taxas condominiais. No caso de uma casa, se não estiver dentro de um condomínio, não existe esse tipo de certidão. Numa casa, normalmente se pede um laudo para atestar a estrutura da casa ou ver a parte hidráulica, elétrica, se está tudo ok. No caso de um apartamento, isso já é mais raro de acontecer. Então, a diferença entre um contrato de compra e venda de um apartamento e de uma casa, não há. Na verdade, o que existe são diferentes documentos que acompanham e embasam este contrato. Outra pergunta: no caso de imóveis novos, na planta ou em construção, de quem é a responsabilidade
no pós-venda? É da imobiliária, do corretor de imóveis ou da construtora? Via de regra, a responsabilidade é da construtora. Por quê? Ela que contratou o projeto que foi aprovado na prefeitura, ela que contratou a empreiteira ou os pedreiros para executarem a obra, os fornecedores para os materiais, janelas, enfim, ela é responsável pela construção. Então, quem é responsável no imóvel que foi vendido na planta ou foi vendido novo? Via de regra é a construtora, mas eu deixo o alerta, a imobiliária, o corretor de imóveis, se ela vai trabalhar neste imóvel, ela também deve se cercar de todos os documentos para que ela dê e preste todas as informações corretas para seu cliente. Essas são as principais perguntas em relação à responsabilidade do corretor de imóveis. Espero ter ajudado, esclarecido a grande maioria delas e me coloco à disposição para qualquer dúvida, qualquer questão que vocês quiserem fazer. Um abraço a todos.